Fala, Renatão, como é que você tá, meu amigo? Muito trabalho hoje, correria, dando aula. A situação hoje foi Isso, complicada. Rio de Janeiro isso, homem. chuvoso. Pois é, cara. A Pois chuva é, me pegou na rua na hora que eu tava voltando de casa, mas enfim, pois é, cara. não precisei tirar o meu bote inflável da mochila, consegui chegar são e salvo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é um ponto muito importante. Então, vamos lá, vamos começar com aí não é uma ruína, né? Não é uma ruína, mas vamos começar aqui para não perder nossa identidade de canal. Então a gente vai deixar aqui uma recomendação. Senão daqui a pouco a gente está virando igual lá o Foucault lá da fofoca, como é que é o nome lá? O Amir, né? O Amin Kader, Amir Kader, maravilha. Então aqui, ó, começar hoje a gente vai trazer aqui uma indicação boa de um livro, ó. Tem indicação sua, né, Renato? Ó, é um livraço isso. também. Li ainda tanto na graduação de História, quanto também pós-graduação, depois da graduação, que eu estou querendo dizer, já descansado ali um pouco. Então, o livro é esse, né, do Luiz Felipe de Alencastro, grande personagem, o autor aí. Sigo ele no Twitter. Aliás, se ele quiser, inclusive, se divulgar aqui o canal, fica à vontade, hein? Mas aí o nome do livro é O Trata dos Viventes, que é um livro basicamente, né, a formação do Brasil no Atlântico Sul. Olha, Atlântico Sul, né? Tu vê que não tem nada de novo essa nomenclatura, né? Que já é um livro já publicado já. Vê aí a edição na tua. Você está com a cópia em mão, meu querido? Vê quando é que foi a primeira Tô, edição aí. É um livro deixa mais eu sobre ver. história colonial, obviamente, né? E é a Essa aqui é, pô, é do início dos anos 2000. criação 2000. e a primeira edição. Peraí que eu tô procurando aqui. Não fica à vontade, não Bababá, tenha pressa, bababá, não. bababá, 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 babá. Ué, eu sou péssimo para ler fichas catalográficas aqui. 1996. Quer dizer, bom, estava na sequência desses estudos aí do Sul Global, Norte Global, estava iniciando, começando aqui no Brasil, Iniciando. não aparecia tanto, mas gente, até o livro que mais para frente a gente fala aqui, do Hidra Negras, Atlântico Negro, do Paul Gilroy, basicamente contorna esse período, né? Década de 90, 2000. Estou tentando fazer nenhum tipo de ligação aqui, até porque são tradições epistêmicas historiográficas distintas, não é isso? Mas está circulando essa ideia de uma coisa mais conectada, né? Esse universo conectado. Sim. Quer falar um pouquinho sobre ele? Assim, apesar de ser um livro bem erudito, é um livro que é voltado tanto ao público que é eminentemente da história, quanto para o pessoal que não tem tanto conhecimento histórico ou não é necessariamente da história. É um livro que articula bem essa linguagem, é um livro acessível, é um livro que não é só calcado em documento, mas ele traz reflexões, ele traz um aspecto de percepção subjetiva que é algo que caracteriza, inclusive, muito essas questões desses estudos do qual faz parte o Paul Gilroy, a Hidra de Muitas Cabeças. Então, ele vai trazer um pouco mais esse aspecto subjetivo. Ele é muito produto de uma historiografia que no Brasil ainda, pelo menos ao grande público, é muito recente. Então, acho que para quem, por exemplo, quem está começando a faculdade de História, quem pretende cursar Ah, História, é, recomendadíssimo, verdade. é um livro que, para começar, vale a pena. Você não precisa ter amplo domínio de teorias historiográficas para entender. Claro, conforme você for avançando, você vai entendendo mais aspectos do livro. Mas, para uma primeira mirada, quanto para um olhar mais especializado, é um livro que vale a pena ter. É. Uma das coisas bem marcantes, assim, né, para além do prefácio dele, tem um prefácio bem interessante, depois Sim, fica aqui, né, o registro. Mas, claro, né, as imagens, não estou falando das imagens, os anexos. Claro que as imagens são lindas, a gente está vendo aqui uma edição da Companhia das Letras, não um livro barato, mas a gente encontra, né, Renato, em bom e belo sim. PDF, mais acessível PDF. aí. Fazer o quê, né? O livro Aí, saindo. aí depois de você falar isso, o autor não vai mais querer divulgar aqui com a gente, né, Bené? Aí você Ah, quebra a então, mas firma. aí tem a edição, não, imagina, tem a edição impressa. Aí a gente não ganha patrocínio de ninguém, Bené. É verdade. Então, eu retiro o que eu disse, né? Isso não existe, esse mundo de PDF é um completo Não, faz de não, conta. não E aí, faz parte. pois é, registrar tanto os anexos, as imagens são lindas, bela edição, a capa é muito linda também, mas também as imagens que contém dentro dele.
E muito sim, emblemático a imagem explicando a questão do clima, né? Como também o clima, assim, foi um fator, de certo modo, determinante, que a gente não pode. Não estamos aqui defendendo o determinismo climático, em hipótese alguma, mas é um fator muito importante, ainda mais aqui do período colonial, a partir do século XVI, tem grande relevância. Então, ele tem uma imagem dentro que eu estou aqui de cabeça lembrando, ele faz justamente qual foi o papel dessa circunstância do clima no Atlântico, justamente que teria propiciado ali não só o descobrimento, a chegada dos portugueses ao Brasil, mas todo esse tráfico, né? Essa conexão por via sim. marítima, né? E como isso ajudou. Então, ele coloca uma imagem bem grande, assim, explicando o papel da alta pressão, o que é uma alta pressão, como é que ela funciona, as chamadas asas, né? São os anticiclones subtropicais do Atlântico Sul. Exatamente. Não, tem outro. É um mapinha mesmo da região do Brasil. O mapa não está colorido, ele está em cor de caneta assim. Está numa dessas páginas, e aí a gente, bom, enfim, na parte dele. E eu achei isso muito interessante. O papel desse sistema, né, que atua aqui geralmente é sobre o verão, atua com muita força, sobre o Atlântico e chega, inclusive, sobre o Rio de Janeiro. As altas pressões, para que você não saiba, para quem não saiba, né? Ela impede a formação de ciclo de chuva, então, para a navegação, ela é muito boa e ela faz justamente ela gira no sentido anti-horário, né? Então, isso para quem vem do sentido exatamente ao norte, acaba chegando até aqui para a gente. Eu posso aqui compartilhar, inclusive, ó que maravilha, nós estamos aqui, então temos utilizar os nossos recursos, né? Que a gente paga muito caro por tudo isso aqui, então tem que utilizar. Então, aqui, olha só, posso até colocar aqui no mapa, acho que isso é até um dado relevante, não é tosco, não, ó. Relevante até esse site aqui de meteorologia, a gente consegue ver ó, essa asa atuando aqui, ó. Para essa época do ano, ó, onde ela está, ó, é o A, esse Azinho aqui. Ela está aqui, há uma alta pressão. Mas quando vai chegando por volta ali do mês verão, né, mais especificamente, né, de dezembro até março, ela vai se encostando aqui para a região do continente sul-americano, como diriam os mais velhos. Isso ajuda, então ele coloca isso eu acho isso fantástico, né? E faz essa leitura como isso teria propiciado essas navegações. Muito interessante, né, Renato? Muito boa a sua sacada aí, cara. Muito boa a sua sacada de ter lembrado desse livro que realmente é muito bom.